O nosso protagonista chamado Jack, ele tinha que participar de alguns encontros às cegas. Só que o garotão, ele não queria participar disso de forma alguma. No entanto, a sua melhor amiga, a Julia, ela disse que se ele não participasse, o mundo entraria em colapso. Os líderes das maiores seitas de cultivo do mundo queriam que as suas filhas se casassem com ele. Mas o nosso protagonista, ele disse que por ter salvado o mundo, ele só queria levar uma vida tranquila, sem se casar. Então a Julia disse que ele deveria consultar o Mika para ver o que o seu melhor amigo achava. Esse era o antigo amigo do Jack, que estava meio desaparecido por causa do trabalho. Tá parecido com aquele amigo seu que some depois que começa a namorar. Como assim, o Mika tá de volta? Após a Julia passar as informações, ele foi até a casa desse amigo, que ele não via já fazia bastante tempo. Ao chegar lá, o Jack, ele ficou surpreso. Isso porque tinha uma garota muito bonita jogando o seu jogo preferido. Ei garota, cadê o Mika? Ao ver essa linda mulher, o sem vergonha do Jack já fica todo atiçado. Era uma linda garota que jogava videogame. Ele até disse que o seu amigo era sortudo por ter conseguido uma namorada tão bonita assim. E já cumprimenta sua cunhada, dizendo que o seu irmão é de sorte. No entanto, a garota disse que ela era o Mika. O Jack não acreditou nisso, mas ela ficou repetindo com todas as palavras. O garotão, ele começou a dar uma risada, e nesse momento a ficha dele caiu. O Mika começou a dar informações sobre o seu amigo de infância, coisas que nenhuma outra pessoa sabia. Por isso o Jack ficou achando que o seu amigo havia mudado de time. Calma aí cara, que papo estranho é esse? Então ela repetiu dizendo que ela é a Mika. O coitado do Jack, ele quase teve um infarto. Ele analisou os melões e também as laranjas e percebeu que a salada de fruta estava completa. O coitado até começou a chorar, perguntando se o seu amigo realmente queria seguir por esse caminho. Só que o Jack, ele era um sem vergonha e já começou a fazer carinho na mão da Mika. Então a garota explica que ela sofreu uma maldição de um monstro e que agora havia se transformado em uma mulher. E ainda começou a provocar o seu amigo, perguntando se o Jack havia gostado do que estava vendo. Só de olhar pra cara desse cretino aí, a gente já sabe a resposta, né? O cara tava mais vermelho do que um tomate. A Mika, ela não parou de provocá-lo, dizendo que ele sabe muito bem que as mulheres tá querendo se casar com ele. E fica fazendo um charminho, perguntando se ele veio até ali pra pedir a mão dela em casamento. O sem vergonha, ele fica dizendo que sim, que gostaria de se casar com ela. No entanto, ele sabia que isso era uma armadilha. E nesse momento acabou levando um chute na cara. Então o garotão, ele explica que veio ali pra saber se ele realmente poderia se casar com essas filhas dos mestres de cultivo. E se por acaso era seguro ou mesmo. A Mika percebeu que o Jack, ele estava sofrendo com essas possíveis armadilhas. E até disse que deveria tomar cuidado, pois essas pretendentes não eram nada confiáveis. Isso porque poderia ser que ele tivesse caindo na armadilha dos inimigos. Essa história aqui é muito boa e engraçada, galera. Depois dele ter salvado o mundo, diversos mestres queriam que ele se casasse com as suas filhas. Só que ele tinha salvado o mundo justamente do ataque dessas seitas malignas. É claro que o Jack, ele ia achar isso muito estranho. Então continue assistindo, que essa obra aqui é muito boa. O YouTube não tá indicando muito os nossos vídeos ultimamente, por isso eu tô pedindo pra vocês deixarem um comentário. Podem comentar qualquer coisa que vai ajudar muito. Comentem aí, cultivador dos encontros. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pra nós chegarmos até esse ponto da história, nós precisamos voltar um pouco no tempo. O ano era 2030 e uma explosão de energia espiritual caiu na Terra. Por conta disso, diversas pessoas passaram a conseguir usar cultivação. Por isso, um dos caras acabou se demitindo. Os colegas ficaram assustados. E o poder do maluco era de fazer um fantasma sair do próprio corpo. Tirando esses poderes idiotas, muitos deles tinham poderes muito poderosos. E vocês acham que os humanos viveriam pacificamente com esses novos poderes? Se você achou isso, achou errado. Uma galera que ganhou poderes absurdamente fortes montaram facções chamadas de seitas de cultivo para tentar dominar o mundo. Nessa época, o nosso protagonista, ele era apenas um aluno do ensino médio estudando para passar no vestibular. Ele sempre estava junto da sua melhor amiga, a Julia. E a única preocupação que o garoto tinha era em tirar boas notas. Eu sei que você não se preocupa com isso e fica tirando nota vermelha todo bimestre. O nosso garoto aqui, ele estudava tanto que até passava mal. No dia da prova, que era como se fosse o Enem lá na China, o professor queria dar um aviso. Porém os alunos não ligaram porque todo mundo estava surpreso olhando para trás. Isso porque o Jack, ele havia começado a levitar uma caneta, já que os seus poderes foram ativados.
O mundo havia entrado em guerra global por causa desses novos poderes, e o Jack ele havia se tornado o grande salvador depois de 10 anos de guerra. O nosso protagonista ele se tornou tão forte que ele conseguiu parar a destruição da Terra. E no meio da batalha final, ele apareceu diante de todos. O garotão aqui ele se chamava de pai. Eu, grande pai bonitão, exijo que vocês se ajoelhem. O cara tinha uma mão gigantesca e começou a ameaçar todos os guerreiros se eles não pararem com aquela guerra. O Jack ele já havia se tornado famoso, pois ele havia evoluído seu nível de poder a um estágio transcendental. Destruindo parte da cidade, ele ergueu a sua mão para que parassem com tudo. E assim todos eles se ajoelharam e começaram a venerar o Jack boladão. E essa é a história onde o nosso protagonista já começa como se fosse o final, galera. Eu falo isso porque geralmente nós estamos acostumados com protagonistas fracos que vão evoluindo até derrotar o Rei Demônio. Mas aqui no caso o nosso protagonista ele já passou mais de 10 anos em batalhas, adquirindo um nível ultra-humano. A cena vai até um prédio. Nós vemos uma garota escrevendo com uma caneta. Ela estava utilizando uma magia de levitação. A paz havia acabado de ser instaurada no mundo e ela precisava colocar o nome de todos os foragidos nessa lista. O grandioso Jack era o novo administrador da Terra e ele tinha muito trabalho a fazer. Esse é o protagonista que mais farma aura em toda a história que eu já trouxe aqui pra vocês. A sua amiga de infância, a Julia, ela estava lendo alguns relatórios pra ele e disse que era sobre as cidades que precisavam ser reconstruídas. Só que o nosso garotão aí, ele não dá muita atenção pra Julia e fica até coçando o ouvido sem dar importância. O moleque tava vestido igual um vagabundo, ou se você preferir, um estilo tranquilão. O cara era um VASP, galera. Essa daqui é das antigas. Quem for mais velho sabe a referência. Ele disse que depois de 10 anos em guerra, ele finalmente trouxe a paz no mundo e agora ele não queria mais dor de cabeça. E até fica fazendo gracinha pra sua amiga, dizendo que o papai aqui quer viver igual um lobo solitário. Ela acerta o caderno na cabeça dele e disse pra ele não ficar se chamando de papai, pois era muito ridículo. E ainda fica brava, dizendo que ele deveria se vestir de forma mais adequada, digamos assim. Não era porque ele se tornou invencível que ele abandonaria a sua educação. Ainda apontou o dedo pro garoto, dizendo pra ele olhar pra si mesmo. Ele era o novo líder da Terra e tava usando short e também chinelo de dedo. Ah, minha filha, você quer uma vestimenta melhor do que essa? Toda séria, a Julia diz que as decisões do mundo estão esperando por ele. Segundo ela, tinha muitas coisas a se resolver, pois nem todas as seitas de cultivo haviam se rendido. Pra vocês entenderem aqui, galera, acabou a guerra fazia poucas semanas, mas ainda tinha grupos rebeldes. Ele colocou a mão no ombro da sua amiga e isso deixou ela toda envergonhada. O garotão diz que vai deixar tudo nas mãos dela e se surgir alguma rebelião, era só pra ela avisá-lo. E ainda era para as pessoas chamarem ela de mamãe e se desobedecerem, ele acabaria com essas pessoas. E é claro que isso deixou a Julia toda brava e saiu correndo atrás dele, dizendo que ele era muito cafona. Ela tava toda bravinha, só que não adiantava ficar brigando com ele, porque o cara era um pateta. O Jack até perguntou por que ela ficou calma do nada. A Julia perguntou se ele não vai mesmo aceitar esse cargo de líder mundial. E coçando o nariz, ele disse que ficou a adolescência toda estudando para passar no vestibular e depois passou 10 anos numa guerra. Ela entendeu que ele estava só querendo paz, mas disse que se ele ficar à toa o dia todo, a vida dele vai meio que perder o sentido. Ah, minha filha, se eu ficar à toa o dia todo eu não vou perder o sentido não. Pensando bem, ele acaba concordando com ela. Então a Julia diz que tem uma proposta que vai deixar ele contente e o garotão ele fica todo animado. Tocando em seu ombro, a Julia disse que ele já tá chegando na casa dos 30 anos. Por isso, tava na hora dele ir para um encontro às cegas e arrumar uma esposa para se casar. Por um instante, o Jack ele fica todo feliz. Mas ao pensar em casamento, ele já fica em choque. Ele até deu um grito bem alto, dizendo que ele não quer ter filhos. A cena vai até um restaurante. Lá nós vemos uma mulher de cabelo platinado preparando um churrasco usando magias de cultivo. A mulher era boladona e até os garçons utilizavam magia de cultivo para servir os clientes. O
Jack viu que graças aos seus esforços o mundo finalmente encontrou a paz. Ele até olha para aquela família contente e se sente feliz por ter ajudado. No entanto, a Julia havia dito que ele precisaria se casar com alguma filha dos clãs rebeldes para trazer a paz. Depois de uma longa conversa, ela convenceu ele a ir nesse encontro com a filha de um líder rebelde. A cena volta até algumas horas atrás nessa conversa, e ele disse que não queria se casar com um casamento arranjado, mas ela estava bem na frente dele. E após a Julia fazer uma cara ameaçadora, ele acabou cedendo. Segundo ele, talvez isso fosse melhor para manter o equilíbrio entre os clãs. Ela diz que ele não precisa se casar logo com a primeira que sair aparecendo. Ele poderia ter vários encontros com várias garotas. Eu aposto que nessa hora aqui você queria ser ele. Toda brava, ela diz que só tá fazendo isso pois os próprios pais do garotão antes de morrer haviam confiado a vida dele nas mãos dela. O Jack ele fica reclamando, dizendo que ela não para de falar na sua cabeça. Isso porque eles nem são marido e mulheres, imagina se fossem. Nesse momento, ela joga algum documento ali em cima da mesa. Ele havia recebido diversas ofertas de casamento dos líderes das seitas rebeldes, galera. O maluco era sortudo, mas ele fica aí reclamando. E o cara já fica xingando, falando que a Julia já estava planejando esse casamento já fazia algum tempo. Segundo o Jack, os casamentos arranjados nas novelas parecem ser as mil maravilhas, mas que na realidade é totalmente diferente, que as mulheres são todas feias. Pior que o garoto aqui tá falando a verdade, a realidade nunca supera as expectativas. Segundo a Julia, agora que ele era uma arma de destruição em massa, ele deveria saber o contexto, ele deveria saber o que isso significava. Bom, isso significa que eu sou bonito pra caramba? Ela balança a cabeça dizendo que não. Isso significa que como você é super poderoso, os clãs eles vão oferecer as filhas mais bonitas para se casarem com você. Até porque eles teriam medo de uma retaliação vinda do Jack boladão. Isso fazia muito sentido na cabeça dele, e como o garotão ele era um sem vergonha, ele já fica todo animado, querendo sair com as gatinhas. Por isso ele bateu a mão dizendo que concorda. E com uma cara de assinante premium, ele ficou dizendo pra ela mandar foto dessas garotas aí, do rosto delas. E vocês sabem muito bem que assinante premium é esse que eu tô falando. Só que a Julia disse que não poderia mandar foto do rosto delas, e que no final das contas ele nem era obrigado a se casar logo com a primeira. Voltando ao presente, naquele restaurante, ele fica dizendo que a Julia parece ser uma super vilã que estava manipulando ele. Nesse momento, uma garota aparece dizendo que ela veio para encontro às cegas. Ao olhar aquele pezinho tamanho 36, o cara já fica todo animado. E ao levantar o rosto, ele pergunta se ela veio para o encontro às cegas com ele. No entanto, a garota estava usando uma máscara amedrontadora. E parece que ele reconheceu essa máscara aí, galera. Gaguejando, ele perguntou por que ela veio ali. E até dá um grito igual uma garotinha. As pessoas no restaurante viram aquela máscara e ficaram morrendo de medo. Essa se tratava da Lara Venenosa. Por isso todos os clientes saíram correndo do restaurante. Alguns guerreiros protetores viram aquele tumulto e foram até lá. E com isso o caos já havia se instaurado. Isso porque todo mundo conhecia essa garota venenosa. O Jack lhe pergunta por que ela estava ali, se por acaso ela fez algum acordo com a Julia. Meu filho, parece que a Julia tá te manipulando mesmo. A primeira vez que ele encontrou com ela foi no começo das batalhas, e ela possuía um veneno muito feroz. Ele ficou tão mal por causa dos venenos que quase morreu e precisou ficar internado por vários meses. Depois disso, eles acabaram lutando muitas outras vezes, e ele perdeu pra ela todas as vezes de forma humilhante. A garota ela tinha um poder de veneno extremamente poderoso, e ele só conseguiu vencê-la na última batalha. Toda tímida, ela fica ali gaguejando, e diz que só veio no encontro às cegas por causa das ordens do grande xamã. É claro que o garoto, depois de ter apanhado tanto aí pra ela, ele fica achando que isso é uma armadilha. E todo bravo, o Jack pergunta se por acaso ela tava zoando com a sua cara. No entanto, a garota ela diz que não tem inimizades com ele, por isso não teria motivo pra ficar zoando dessa situação. Como assim, minha filha, você não tem inimizade comigo? Você quase me matou umas 10 vezes. Mas segundo ela só estava seguindo ordens do grande mestre xamã, e ela até disse que se não fizesse isso, ela morreria. Nesse momento, o Jack ele ficou meio impactado, e ela garantiu que só lutou contra ele por ordens do seu mestre. Se aproximando dele, a Lara ela disse que não odeia ele, que queria continuar com o encontro.
Mas depois de ter apanhado mais que tapete em dia de faxina, ele decidiu que não iria sair com ela. Até se virou dizendo que não vai mais conversar e que ela deveria seguir por caminhos opostos. No entanto, a Lara, ela disse que era pra ele esperar por um pouco. O garotão se vira pra ver o que era. E ela disse que se por acaso ele recusasse o encontro, o grande mestre xamã permitiria que ela tirasse a máscara pra tentar fazer o Jack mudar de ideia. Nossa, é verdade, eu nunca vi o rosto da Lara venenosa. Será que ela tem a cara toda cheia de verruga e cheia de veneno na boca? O maluco já tava achando que ela era um monstro terrível. Então aos poucos ela começa a tirar a máscara. O maluco se tremia de tão nervoso. E nesse momento ele acabou ficando surpreso. Ou melhor, ele ficou muito surpreso com as bochechas coradas. Na verdade, ele havia ficado super, hiper, ultra, mega surpreso. Ele até deu um grito dizendo que ela não parece com nada do que ele imaginava. A garota tinha por volta dos 25 anos de idade, mas tinha uma cara bem novinha, fica dizendo ele. Toda tímida, ela pergunta se eles já poderiam se casar. O sem vergonha ficou balançando a cabeça pra cima e pra baixo, dizendo que sim, podemos sim. Espera aí, eu não posso me casar logo com a primeira, talvez as outras seitas tenham garotas mais bonitas. Por isso ele acaba balançando a cabeça de um lado pro outro, dizendo não, não podemos. Eu não posso me casar com a primeira garota do Encontro às Cegas, além do mais, precisamos nos amar primeiro. E toda motivada, ela fica dizendo que quando ela se casar com ele, ela o amará de todo o coração. Ele se sente muito tentado a aceitar esse casamento, mas tocando no ombro da Lara, ele disse que ela nem sabia o que era amor. Mas segundo a Lara, ela poderia aprender, já que ela aprende bem rápido e estava acostumada a aprender as coisas rapidamente. A garota até diz que ela aprendeu a ler com 2 anos de idade e que quando ela entrou no ensino fundamental, ela já fazia equações avançadas de matemática. Tá bom, minha filha, mas o que isso tem a ver com amor? Me responde. Ele diz que ele sabia muito bem o que era amor, pois ele já tinha feito um trabalho de escola sobre isso. E quando ela perguntou o que é isso de amor, ele ficou sem palavras. Até pausou por um tempo para ver se ele conseguia pensar sobre isso. E coçando a cabeça, ele percebeu que também não sabia o que era amor. O maluco, ele não acreditava que o ser mais forte do universo não sabia o que era amar. A Lara, ela ainda estava esperando a sua resposta. O que eu faço agora? Eu já tenho quase 30 anos e nunca namorei. Tá parecendo o seu primo que com 30 anos ainda mora com os pais. Nada contra, tá galera? É só uma piada. O cara já estava entrando em uma crise existencial. Então ele havia entendido algo. Havia uma pessoa que deveria saber o que era amor. E ele diz pra Lara esperar por um momento. A garota fica parada sem entender nada. Assim ele utiliza uma magia para abrir um portal. Ele só iria perguntar algo bem rápido. A Lara, ela ficou curiosa tentando ver quem era. E esse portal dava direto no escritório onde a Julia estava trabalhando com suas diversas clones. Todo sem graça, o Jack, ele fica se preparando para perguntar algo para sua melhor amiga, para ver se ela sabia o que era amor. Ele até dá uma tossida se preparando. Então a Julia com seus clones se vira para ele. O cara tava todo sem graça do outro lado do portal. E mal-humorada, a Julia pergunta o que ele quer com essa cara aí de pateta. Mas o nosso herói, ele diz pra ela desfazer esses clones, pois somente uma Julia olhando pra ele com cara feia já era o suficiente. Assim, ela acaba desfazendo a magia. Ao ir até o portal, ela diz pra ele falar logo o que ele queria. Quando nota a Lara, ela a cumprimenta. E isso deixa a Rainha dos Venenos toda tímida. Nesse momento, ela acaba cutucando o peito do nosso herói. E fala que não tem tempo pra gastar com um preguiçoso como ele, pois ela tinha muito trabalho a fazer. Mas então ele diz que a Lara queria saber algo importante. Era o que significava o amor. Nesse momento a Julia, ela ficou toda envergonhada. Eu não sei vocês, mas eu já tô shippando o nosso protagonista com essa sua melhor amiga. E se você chegou até essa parte do vídeo, deixa um like e um comentário para ajudar o canal. Eu agradeço a todos que estão deixando um comentário, pois graças a vocês o canal tá voltando ao normal. Toda envergonhada, ela diz que nunca namorou antes e que ela não sabe esse tipo de coisa. Só que segundo o Jack, ela lia muito mangás de romance, por isso ela deveria saber o que era amor. Só que a garota, ela fala que isso não tem nada a ver. Mesmo sem experiência de combate, ela deveria saber como funciona o amor na prática. Esse tipo de pergunta deixava ela muito envergonhada. Então ela disse que amar é quando
quando uma pessoa se sente meio que nervosa perto da outra, e também quando ela não tirava essa pessoa do pensamento. Pronto, Lara, você viu qual que é a explicação do amor? Ela disse que se esse for o significado de amar, ela definitivamente amava o Jack. A garota disse que sempre ficava nervosa perto dele, com medo de ser derrotada, e que não parava de pensar nele até a próxima luta. Ao ouvir a ingenuidade da Lara, a Julia cai na risada. E isso acaba deixando os dois ali do lado do portal meio tímidos. O protagonista fala pra Lara não se preocupar com isso e diz que vai conversar em particular com a Julia. Então ele começa a arrastar a garota pela mão. E a Lara fica ali parada sem entender nada, esperando. No alto do prédio, a Julia pergunta por que ele levou ela até ali. O Jack disse que não queria conversar com ela em um lugar que as pessoas ouvissem, mas ela fala que aquilo foi muito exagerado e que não precisava de levar ela pra lá. Todo bravo, o Jack disse que a Julia já sabia esse tempo todo que a Rainha dos Venenos era a garota que ele teria o primeiro encontro. E a sua melhor amiga, ela admite, dizendo que ela já sabia e se contasse pra ele, ele iria recusar. É claro que eu recusaria, essa garota aí quase me matou diversas vezes. Ele conta que certa vez ele teve uma dor física e mental muito grande. E uma outra vez ele ficou 5 meses vomitando insetos. E embora hoje ele seja invencível, ele ainda assim teve muitos traumas. A Julia ela só fica pensando como que ele pode ser tão convencido assim, se chamando de invencível. Mas então pergunta se por acaso ele não achou aquela garota muito fofa. O nosso herói ele admite, dizendo que ela é assim, muito fofinha. Só que isso não era o suficiente. Até porque a sua mãe sempre dizia que as mulheres mais fofas eram as mais venenosas. Mas a Julia disse que isso é mentira, pois ela sempre foi muito fofa e também sempre esteve ao lado dele quando ele mais precisava. Tá aí um motivo para eles ficarem juntos. Espera aí, porque eu sinto que você tá tentando me fazer casar às pressas. Você por acaso tá escondendo alguma coisa de mim? Ele até ameaça, dizendo que se ela não contar logo, ele vai olhar as memórias dela com seu poder. E nesse momento ele até começa a ativar a telepatia. Toda envergonhada, a Julia diz para ele não espiar suas privacidades. Então me diz logo o que você tá escondendo de mim. A garota ela acaba se sentando e diz que se a Rainha dos Venenos não conseguir se casar com ele, ela não terá um lugar nesse mundo. E até fala que como ele é o líder do mundo, ele pode se casar com diversas mulheres se ele quisesse. Mas ela fala isso um pouco triste, o que nos faz pensar que talvez ela gostasse do seu melhor amigo. Ele ficou um pouco surpreso com essa informação. Então ela explica que o cultivo trouxe mais instabilidade ao mundo do que eles poderiam imaginar. Algumas pessoas estão vendendo o poder de cultivo em aplicativos no celular. Além do mais, todas as seitas tinham os seus próprios territórios e algumas queriam expandir. Fora que o cultivo de portais dimensionais no reino demoníaco foram abertos e eles também estavam ameaçando a nova paz mundial. Por isso era importante ele se casar com as filhas dos líderes das seitas. A Julia ainda fala pro Jack que a Lara ela era somente uma aluna do ensino fundamental quando aquela guerra havia começado e que ela passou por muitos traumas para desenvolver um poder daquele nível. No final de contas, ela teve que viver sozinha. O Jack disse que ele também teve uma época que ele ficou preso em uma panela gigante, mas ele conseguiu se soltar. Tá bom, mas o que isso tem a ver com a Lara não ter um lugar onde ir morar? Ela disse que agora que o mundo está em paz, os seres aí das seitas das 9 províncias, eles iriam querer reivindicar mais locais. Porém, ela havia se tornado uma das grandes inimigas do Salvador e por isso ela seria abandonada, já que eles não queriam ter ligações com ela. Isso acontece porque ela também tinha conseguido uma reputação muito ruim e as pessoas aí no mundo tinham medo dela. Nós vemos uma lembrança da garota indo numa praça. Ela encontrou uma criancinha brincando com uma boneca e quando estava prestes a pegar a boneca da criança, ela deixou o brinquedo cair no chão. O pai saiu correndo pedindo desculpas para a Imperatriz dos Venenos e ainda levou a filha correndo embora com medo da Lara envenenar a todos. Nesse momento, ela percebeu que as pessoas tinham medo dela e que teria que viver sozinha pelo resto da eternidade. O Jack sabia que esse era o preço a ser pago por ter conseguido tanto poder. O Jack pergunta se ela também tem medo dele, já que ele ficou tão poderoso. A garota fica com as bochechas coradas. Ah, meu filho, você acha mesmo que essa garota aí tem medo de você? E nesse momento ela deu um tapa na cabeça dele, dizendo que ele se acha o invencível, mas que isso não vai durar pra sempre. A Julia ela até fala que perdeu pra ele apenas uma vez, e ele aí fica se achando forte, mas ela já estava treinando pra alcançá-lo. Ele agradece
agradece pela ajuda e menciona que ela sempre esteve ao seu lado. A Julia ela não esperava por esse agradecimento e então perguntou o que ele planeja fazer agora. O Prota ele vai logo abrindo um portal, levando até o escritório onde ele trabalhava, e com um estralar de dedos ele joga ela de volta no escritório. E a Julia cai em cima da cadeira. O desenhista dessa obra que ele capricha em umas cenas meio improváveis. É claro que ela ficou toda enfesada, dizendo que ele era muito grosseiro, mas como nós podemos ver, ela tá meio incomodada com uma coisa. Eu tô achando que ela tá apaixonada por ele. O garotão ele ainda tava em cima do prédio e fica parado olhando para um selo mágico gigantesco e até dá um suspiro. Ainda admite que a sua vida parecia que se transformou em um roteiro de protagonista de anime e assim ele acaba desaparecendo. Nosso herói ele voltou ao restaurante onde a garota estava esperando. Ele ficou surpreso porque ela realmente ficou paradinha. Então ele perguntou se ela ficou ali parada esse tempo todo. Concordando, a Lara ela disse que sim, já que ele havia pedido para ela esperar. Nesse momento, Jack ele percebeu que ela fazia tudo que os outros mandavam. Então disse que era para ela se sentar, pois eles iriam comer. O cara disse que eles são velhos conhecidos e que ela havia envenenado ele, quase levando ele à morte, e se ela sabia o que isso significava. A Lara achou que isso significava que eles poderiam se casar, mas ele disse que não é isso e até pergunta se ela é tão ingênua assim. Na sequência, ele bebe um copo d'água. A garota disse que o seu pai gostaria que ela se casasse com ele para assim ter muitos filhos. Ao ouvir isso, ele acaba cuspindo toda a água na garota. E ela fica sem reação nenhuma, tadinha. Só que o Jack ele era muito educado e já foi logo pegando um pano pra secar ela. Na sequência, fica se perguntando o que ele havia aprontado. Essa garota era muito ingênua e ele não poderia se casar com alguém assim. Então ele respira fundo e fala que ele não poderia simplesmente namorar com ela sem antes ter se apaixonado. E apertando as bochechas da garota, disse que primeiro ela deveria começar tentando dar um sorriso. Só que por ter ficado apertando as bochechas da garota, ela acabou expelindo o veneno. Ops, eu acho que eu fiz algo de errado. O veneno foi tão forte que começou a derreter o restaurante. E quando ele percebeu, a porta da frente já havia derretido. Caramba, minha filha, o seu poder é muito apelão. E me diz por que você usou veneno? E a garota responde que era simplesmente uma passiva que ativou quando ele apertou suas bochechas. Então o garotão disse que ela precisa mudar isso também. A garota fica dizendo que vai ser muito difícil, pois era simplesmente um reflexo automático. Nesse momento ele decide utilizar um feitiço. Essa era a reversão do tempo e tudo começou a ser reconstruído. O restaurante que havia sido destruído voltou ao normal. Ela fica olhando para os lados, toda surpresa, e até pergunta desde quando ele conseguia retornar no tempo, e ele fala que ele aprendeu esse poder recentemente. Toda surpresa, ela disse que não sabia disso, e ele fala que é lógico, pois ele não falaria isso para uma inimiga. Na verdade, galera, já fazia muito tempo que ele podia usar isso, e até usou na batalha contra ela, mas é claro que o garotão ele não admitiria, pois ia baixar muito a sua moral. Agora nós entendemos o porquê dele se tornar tão poderoso, né? O cara simplesmente tem o poder de voltar as coisas no tempo. Ele disse que agora pode ficar com ela, mas ela terá que aprender a ser mais pacífica. Tá bom, se eu aprender tudo, você vai se casar comigo? Calma, calma, minha filha, não é bem assim que as coisas funcionam não. Mas depois ele concorda, dizendo que se ela passar em todos os testes, ele promete que vai se casar com ela. Ela disse que estava tentando fazer algo para estimular os batimentos cardíacos dele, e um inseto aparece e pica bem nas partes baixas. Ela diz que era um veneno que fazia aumentar a paixão, por assim dizer. Eu acho que vocês já entenderam muito bem o que ela tá tentando fazer. Só que o Jack ele disse que isso não vai funcionar e ele fica pensando em deixar a Julia cuidando dessa garota, já que o cara queria simplesmente ter paz. Nesse instante, eles ouvem um grito. Alguém estava gritando para o Jack sair lá de dentro do restaurante, pois ela iria transformar ele em churrasquinho. O Jack diz para Lara que ele já imagina de quem seja essa voz. Até mesmo a garota pergunta se por acaso não era aquela demônio das montanhas que estava causando problema para os humanos. Todo empolgado, o Jack diz que talvez seja ela sim, e eles poderiam ter uma luta equilibrada, pois da última vez ela tinha apresentado um poder novo. Ele diz para Lara procurar pela Julia, pois ele vai arrumar um emprego para a garota e também vai dar estudos. Isso tudo era uma forma de afastar a garota, galera. Ele queria simplesmente paz e por isso ia dar trabalho e estudos. Assim ele
ele sai voando, dizendo que vai lutar contra a garota demônio. Ao chegar lá em cima, acima das nuvens, ele fica procurando por ela. Só que a garota havia se escondido nas nuvens para dar um ataque surpresa e já prepara para acertá-lo com seu chifre. Uma explosão enorme acontece e as pessoas se perguntam se por acaso é o líder supremo Jack que estava protegendo eles da demônio das montanhas. Um garoto até diz para o Jack dar uma lição nessa demônio folgada e uma batalha feroz começa lá em cima. Ele acaba segurando o chifre da garota e isso faz com que ela fique imóvel. O garotão ele fica dizendo que ela ficou mais fraca desde a última vez. Até mesmo menciona que ele tem 49 vitórias de 50 batalhas contra ela. Na sequência, a garota ela consegue se soltar e prepara um grito mortal. Essa era a sua nova técnica e acaba atingindo ele com ondas supersônicas. Isso acaba fazendo ele diminuir de tamanho, até que então ela consegue sugá-lo para dentro da sua boca. O nosso protagonista ele não estava mais ali e ela fica se vangloriando, dizendo que agora o clã dos demônios vai poder dominar o mundo. Até fica se gabando, dizendo para as pessoas que estavam lá embaixo que o todo-poderoso Jack foi derrotado e que agora toda a terra pertencia a ela. Mas nesse instante ela começou a sentir uma dor muito forte na barriga. Era o nosso protagonista que estava lá dentro dando diversos golpes. A Mayuki, ela começa a sentir uma dor intensa. Lá de dentro o Jack fica fazendo piadinha e até diz que ela comeu muita coisa estragada. A garota, é lógico, ela fica toda brava e começa a gritar dizendo que vai digerir ele. Com isso começa a usar uma magia para tentar desintegrar o corpo do Jack. E era uma magia muito poderosa. A cena vai até o prédio do escritório central. Uma garota ela abre a porta chamando pela Julia e fica desesperada. A nossa querida cremosa, ela pergunta que pânico todo era esse. A garota ela queria dizer que o Jack foi engolido pela Mayuki, só que ela fica gaguejando e não consegue falar direito. No entanto, a Julia ela confiava no seu melhor amigo e até disse para a secretária ficar tranquila. Mas ele foi devorado, nós não devemos nos preocupar. Nesse momento, a garota demônio ela começa a passar mais mal e cai com tudo no chão. Ela destruiu tudo em volta e as pessoas ficaram curiosas olhando pra ela. Então a Mayuki ela expulsa os humanos, fazendo eles se afastarem. Assim o pessoal sai correndo de medo. Eles deixam aquela região da cidade vazia. Nesse momento, sem forças, ela disse que havia perdido e pede pra ele sair. O Jack então fala pra ela abrir a boca e ainda fica zoando, dizendo que ela come muita porcaria, mesmo assim não tinha mau hálito. Após sair lá de dentro, ele volta para o tamanho normal e ainda diz que embora a luta não fosse tão satisfatória assim, ele se divertiu bastante. No entanto, ele ficou chocado. Ele comentou que a aparência dela mudou muito. E nós vemos que a Mayuki ela havia diminuído de tamanho por ter gastado muita energia. É claro que ele não perderia essa oportunidade para ficar zoando com a cara dela. Toda envergonhada, a Mayuki ela fica dizendo para ele não olhar para ela. E o cara ele ficou dizendo que ela parece uma criancinha. E até fica zoando, dizendo que ela fica mais fofinha desse jeito. Toda brava, ela disse para ele não tocar na sua cabeça, pois ela era a venerável demônio. É, minha filha, parece que você não impõe respeito nenhum. Por ficar chacoalhando a cabeça, o chifre dela acabou caindo, revelando ser um chifre falso. E quando o garotão viu que ela tinha orelhas de coelho no lugar do chifre, ele ficou incrédulo. É, minha filha, você foi pega na mentira. O que ela não é um demônio carnívoro e sim um demônio herbívoro? Ele foi lá e puxou outro chifre. E ela não sabia onde enfiava a cara de tanta vergonha, já que ela era uma demônio coelhinho. E é lógico que o Jack ele caiu na risada, galera. Até eu fiquei dando risada quando eu li isso aqui. O cara até disse que a sua barriga tá doendo de tanto rir. Na sequência, ele foi lá e pegou ela pelas orelhas e disse que no fim das contas ela era simplesmente um demônio herbívoro. Só que a garota ela começa a arranhar a cara dele, dizendo que ela come sim muita carne. Espera aí, ela me arranhou igual um coelhinho fofinho? Provocando a garota, ele disse que iria fazer um ensopado de coelho. Só que ela entendeu isso muito errado, galera. E só de olhar pra cara aí, vocês já imaginam o que ela havia entendido. E essa cara aí de sem vergonha do Jack ajudou ainda mais a ela pensar esse tipo de coisa. Ele ficou dizendo que não era o que ela estava pensando, na verdade ele iria fazer um ensopado dela, partindo em pedaços. A garota coelho ficou morrendo de medo, dizendo que ela não deve ser devorada. Só que o nosso garotão falou que tinha algo de errado com ela.
Então ela acaba dizendo que se ele for devorá-la, era pra ele fazer isso bem rápido, pra ela não sentir dor. Calma aí, filho, eu só tô zoando, mas me diga por que você tá usando esse tipo de roupa? Normalmente os demônios usam roupas intimidadoras, só que ela tava usando uma roupa bastante bonita, como se ela tivesse se preparado para um encontro. Toda sem graça, ela fica dizendo que não veio para o encontro com ele às cegas, ordenado pela Júlia. Bom, minha filha, isso deu muito na cara. Ele acabou soltando ela. E com isso ela cai com tudo no chão. Espera aí, ô seu cretino, por que você me jogou com tudo no chão? Apontando o dedo pra garota, ele disse que a Mayuki era uma mentirosa e era pra admitir logo que ela veio para o encontro às cegas. Ao ouvir isso, ela fica com muita vergonha. E disse que os veneráveis demônios, quando eles perdem em um combate com alguém de encontro às cegas, eles devem a devoção total a essa pessoa. Espera aí, o que você tá querendo dizer com isso? É, meu filho, é isso aí mesmo que você entendeu. Ela explica que ela vem de uma ancestralidade muito antiga e que por causa da evolução, eles acabaram chegando nesse consenso. Quando uma fêmea perdia para um macho, eles deveriam ter filhos. Ela fala isso com lágrima nos olhos e admite que as fêmeas das demônios, elas precisam copular com os demônios mais fortes. O quê? Copular? Nesse momento, ele acaba se lembrando que ela realmente era uma demônio e não um humano. Depois que a energia espiritual chegou nesse mundo, diversos seres míticos foram teletransportados para a Terra. E não sei se vocês perceberam ali, mas tem até um Super Saiyajin e um Godzilla. Se vocês encontrarem mais referências, comentem aqui embaixo. No entanto, diversos demônios foram eliminados e a Mayuki ela acabou ficando sozinha nas montanhas e virou uma garota solitária, assim como a Lara. Então ele foi lá e tocou na orelha da garota e pediu desculpa se por acaso ele ficou zoando com a cara dela. Ele tava sentindo pena da garota, pois ela era uma das últimas garotas demônios que restou. Só que nesse instante a barriga da Mayuki começou a roncar. E ela já ficou pedindo pra ele dar comida pra ela, já que eles estão em um encontro. E ele ficou todo bravo, perguntando se ela não tava chorando agora mesmo. É, meu filho, eu acho que você vai ter que participar de um encontro por dia. Assim, ele acaba levando aquela pequena Mayuki até um restaurante. Ela já havia comido mais de 50 pratos. E fica dizendo que a comida carnívora dos humanos realmente são deliciosas. O cara dá uma risada já que ela tinha mentido, falando que já tinha comido carne. E até fica zoando, dizendo que seria muito engraçado ver ela comendo capim. Nesse momento, o chefe de cozinha trouxe um dos pratos principais, dizendo que era o bolinho de arroz cozido. Ela sente o cheiro daquela tigela gigante. E então já começa a comer os bolinhos junto com o macarrão e carne. E dentro de poucos segundos ela já havia rapado a tigela. O pessoal que estava em volta ficou chocado, já que a garota estava pedindo mais 200 porções. E a fome da garota era tão grande que ela estava até lambendo a tigela. O nosso garotão, ele se levanta e pergunta se ela vai gastar todo o seu dinheiro. Mas ela também se levanta e bate na mesa. Ela voltou a ser aquela mulherona bonitona, já que ela recuperou as energias. E ao verem que aquela se tratava da Miyuki, todo mundo ficou gritando de medo. E é claro que eles saíram correndo. Assim, eles ficaram sozinhos no restaurante. E o garotão olhou pra ela com cara feia. Só que a Mayuki, ela tava toda tímida, pois ela realmente teve um encontro agendado com ele e agora teria que se casar com o garotão. Ele pergunta se ela não vai ir embora e até pergunta se por acaso ela realmente estava falando sério quando disse que teria que se casar com ele porque perdeu uma luta. Ela fica balançando a cabeça pra cima e pra baixo, dizendo que sim. Então o Jack lhe dá um respiro bem fundo e diz que primeiro ela deve aprender sobre a humanidade e a forma dos humanos agirem. Uma carinha sapeca, ela fica dizendo que vai aprender tudo, já que ela vai fazer tudo o que ele mandar. O cara fica achando isso muito estranho e até acha que é alguma armadilha dela. Bom, primeiro vamos começar com você aprendendo a falar direito, já que você fala igual uma criança. Então ele tem uma brilhante ideia, galera. Ele disse que ela precisaria aprender todas as matérias da escola, incluindo física, química, biologia, história e outras matérias. Só que a demônio, ela fica dizendo que vai tirar isso de letra e que vai aprender bem rápido. Só que ele fica dando uma risadinha maligna, dizendo que vai entregar pra ela as matérias mais difíceis. E com isso ela não vai ter tempo pra ficar enchendo suas paciências.
No entanto, ele precisaria fingir que esse seu plano não era maligno. E tocando no ombro da garota, ele diz que sabe que ela vai conseguir aprender tudo. Nesse momento, a barriga dela começa a roncar de novo, e ela volta para aquela aparência infantil, dizendo que tá com muita fome. Depois de comer mais um pouco, ele acaba dizendo que vai preparar mais comidas para ela quando chegarem no escritório. E após começar a voar, ele fica tirando sarro, dizendo que vai preparar um pasto bem grande para ela ficar comendo capim. Assim ele vai embora, dizendo que vai encontrar com ela de novo depois. Assim ele chega até o escritório e diz pra Julia por que ela ficou arranjando vários encontros de uma única vez. Segundo ela, o país estava numa recente paz e para aumentarem a garantia de paz ele precisaria se casar logo. O cara já fica em choque com essa palavra casamento. Ele pergunta onde que a Lara tava e a Julia diz que mandou ela para o departamento médico e ele ficou mais bravo ainda. Só que a Julia disse que era para ele ficar tranquilo, pois aquela garota ela tava conseguindo controlar melhor seus poderes. Fora que ela tinha diversas células de plantas venenosas dentro do próprio corpo. Isso significava que ela havia se tornado uma arma biológica ambulante. Mas isso também significava que ela conseguia cultivar medicamentos que ajudavam na saúde das pessoas. Espera aí, a Lara é tão incrível assim? Se isso realmente fosse verdade, ela poderia se tornar uma ótima médica. E a Julia fica dizendo que colocou ela lá naquele departamento de resgate para que ela voltasse a ser uma garota normal. Nesse momento, Jack disse que trouxe mais uma garota para que a Julia pudesse dar um papel a ela. E assim a Mayuki acaba aparecendo. Apontando o dedo para ela, ele diz que a Julia deve ensinar a Mayuki a como ela deve agir feito um humano, já que a garota tava agindo igual um animal, comendo capim. Só que a Julia pergunta como que ela vai fazer isso. Então ele conta todo o plano maligno, dizendo que ela deve estudar todas as matérias escolares. A Julia entendeu que esse era um plano maligno só para deixar a garota ocupada. E como a Mayuki era esperta, perguntou o que eles estavam planejando contra ela, já que estavam de papinho. A Julia diz que as mulheres demônios, quando elas aprendem os costumes humanos, eles acabam ficando bem elegantes. E até fala pro Jack deixar com ela, pois vai transformar Mayuki em uma verdadeira dama. Toda orgulhosa, a garota fica dizendo que se por acaso eles ficarem tirando onda com a cara dela, ela vai eliminar todos eles. Só que o nosso herói fica bravo, dizendo que ela não deve falar esse tipo de coisa e que ela deve se tornar uma garota bem feminina e simpática. Com uma carinha emburrada, ela diz que tá tudo bem. Mas ela fica se lembrando de quando morava no reino demoníaco e todo mundo se ajoelhava perante ela. Mas agora ela tava aí, tendo que ser submissa a um homem de chinelo e bermuda. Ele se vira pra Julia e fala que, comparado a ela, a Mayuki até que é bem fofinha. Eu não sei vocês, mas eu ainda prefiro a Julia. A garota ela acaba se levantando e acaba apertando a bochecha do nosso herói. Ela pergunta se por acaso a Mayuki acha ele um cara bastante amedrontador. Pensando bem, diversas pessoas ficaram ao lado dele e ainda assim não sentiram medo. Ela fica dizendo que o nosso protagonista ele não deve ser tão forte assim comparado aos outros humanos, já que as pessoas não sentiam medo dele. E o garoto fica dando risada. Só que a Julia fica dizendo que ser amedrontador e ser forte não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que a Mayuki ela discorda, ela acha que todos os que são fortes eles devem ser malvados e amedrontadores. E por isso ela sai correndo, dizendo que vai mostrar como um demônio deve agir. O nosso herói fica dizendo que ela age como uma criança, e a Julia concorda. Nesse momento, a Julia pergunta cadê os chifres daquela demônio, e o nosso herói fica dando risada. Ele conta que na verdade a Mayuki ela era um demônio herbívoro, e colocava aqueles chifres só para parecer mais amedrontador. Na sequência, ele cai na cadeira e fica dizendo que a Julia trouxe as garotas mais problemáticas para ele cuidar. E a sua melhor amiga fica dando risada, galera. Espera aí, Julia, não me diga que todas as mulheres nessa lista são malvadas e problemáticas. Ela disse que não, e que como o dia dele foi estressante, ele deve se encontrar com o Mika, o seu amigo, para poderem relaxar um pouco. O nosso herói já fica surpreso, perguntando se o Mika tá de volta. E até pergunta quando que esse seu amigo ele havia voltado. Ele se lembra que o Mika ele era muito poderoso, só que ele saiu em uma missão e ficou vários meses desaparecido. Até fala que ele é o seu segundo melhor amigo, depois da Julia, já que eles cresceram juntos no ensino médio. A Julia fala qual que é o endereço e o nosso herói já sai voando para encontrá-lo. Só que a Julia ela queria dar mais informações sobre o Mika, só que o nosso protagonista ele saiu correndo e não deu tempo de falar. Eu acho que ele vai se surpreender quando encontrar o seu amigo. Até porque o Mika tá com um grande problema.
Voando pelo céu, o Jack ele fica dizendo que quer encontrar logo o seu amigo. E ainda diz que vai batalhar contra ele, pois o Mika era o único que conseguia ser páreo para ele. Assim ele acaba chegando até o endereço e dá um grito bem alto no céu, dizendo pro Mika sair para fora e batalhar. No entanto, a casa estava bem silenciosa. Espera aí, será que o Mika tá doente ou algo assim? Ele vai até a porta da frente, e após abrir a porta, ele percebe que não estava vendo ninguém. Será que o Mika, esse preguiçoso, tá dormindo? Nesse momento ele acaba ficando chocado. Havia uma garota extremamente bonita, jogando um jogo ali na televisão. Se vocês souberem que jogo é esse, comentem aí embaixo. Espera aí, mas que garota é essa? Ô garota. Quando viu ela de frente, percebeu que ela era ainda mais bonita. Ele até olhou para os lados, perguntando onde estava o seu amigo Mika. A garota acabou pausando o jogo. E quando estava prestes a falar alguma coisa, o Jack acabou interrompendo ela. Não vai me dizer que você é a namorada dele. Muito prazer, cunhada. Eu sou irmão do seu namorado. O Mika é meu melhor amigo. A garota tenta dizer algo de novo e, com muita paciência, ela pausa, porque ele não parava de falar. Caramba, o Mika é mesmo um cara de sorte, já que ele conseguiu uma namorada tão bonita como você. Pensando bem, você é muito areia pro caminhãozinho dele, hein? Nesse momento, a garota fica dizendo que ela é o Mika. Caramba, que coincidência, vocês têm o mesmo nome. Nesse momento, a garota ela respira fundo e começa a dizer coisas que somente os dois sabiam. Segredos de infância. Não vai me dizer que aquele idiota do meu amigo acabou te contando esse tipo de coisa. Ela fica dizendo que ele gostava de tirar caquinha no nariz e colocar debaixo da mesa lá na escola. E ela conta tantas coisas que ele já começa a perceber que esse daí é sim o seu melhor amigo. Tá bom, garota, para, por favor. Não vai me dizer que você na verdade é o Mika mesmo. Ela diz que sim, que ela é o Mika, o seu melhor amigo, ou melhor, a sua melhor amiga. O cara fica todo arrepiado dizendo que isso não pode ser verdade. Ele dá um grito tão alto que as ondas do mar começam a ficar turbulentas. Na sequência, ele acaba segurando o ombro da Mika e todo preocupado pergunta como que ela havia ficado desse jeito. Bom, como eu devo te chamar a partir de agora? Espera aí, rapaz, não vai me dizer que você ainda tem uma espada aí no bolso. Ele começa a analisar todos os ângulos para ver se realmente o seu amigo havia virado uma mulher. Além de melões, ela também possuía tangerinas. E assim ele concluiu que o seu amigo, agora a sua amiga, tinha uma salada de frutas completa. Realmente não tem nada aí embaixo, o que foi que você fez, cara? Chorando, ele segura na mão do seu amigo e pergunta se isso que a Mika fez foi para garantir a paz mundial. Só que a garota fica dizendo para ele parar com essas conversas estranhas. Ao perceber que a mão dela tinha um toque macio, ele fica fazendo carinho. A garota pergunta que história é essa e ele fica disfarçando. Esse cara aqui é um verdadeiro assinante premium, galera. Então a garota diz que ela acabou batalhando contra um demônio muito poderoso há cerca de 10 meses atrás. Esse demônio acabou lançando um feitiço nele, transformando o cara em uma garota. E por causa disso, ele ficou nesse corpo feminino. E era realmente feminino por completo. E parece que o Jack havia gostado disso, galera. Ó a cara do sem vergonha. Ele até fica com as bochechas coradas. Se virando com muita vergonha, ele diz que sempre foram irmãos, mas que agora vai ficar meio estranho essa relação de amizade. Balançando os pés, a Mika pergunta se por acaso ele quer que o nosso protagonista faça uma massagem nele. E com uma voz doce e suave fica dizendo que o Jack poderia chamar ela de irmãzinha. A garota se vira dizendo que se por acaso ele não quiser receber uma massagem, poderia fazer uma massagem nela. E o cara fica todo sem vergonha dizendo que quer sim. Mas nesse momento ele percebeu que se tratava de uma armadilha. E lá estava a Mika fazendo uma cara malvada. Então o garotão ele se vira dizendo que só tava zoando com a cara do amigo. Mas ele fica olhando pra trás como quem estivesse dando muita atenção. Nesse momento ele acaba recebendo uma ideia. E diz que só vai ter certeza se o seu amigo realmente se transformou em uma garota se ele conferir por completo. No entanto, ele acaba levando uma bica no meio da cara. Assim, a Mika fica dando risada, dizendo que o seu amigo é muito sem vergonha. Todo bravo e com o nariz sangrando, ele fica dizendo que isso é mentira. E que isso tudo era culpa da Mika, já que ela havia se afastado por muito tempo. Ele até mesmo imaginou que o seu amigo havia batido as botas. E ele diz isso com lágrima nos olhos, galera. E até se vira disfarçando pra parecer que não tava chorando. A garota percebeu que o seu amigo realmente se preocupava com ela. E até pede desculpas, dizendo que ela havia ficado presa na cidade do Imperador Branco, lutando contra aquele demônio. O que? Você ficou preso
na cidade do Imperador Branco? Eu ouvi dizer que lá tinha uma guerreira muito bonita de cabelos prateados que estava lutando com esses demônios. Será que essa pessoa não era você? Isso significava que realmente fazia uns 10 meses que a Mika havia ganhado esse corpo e ficou batalhando naquela região na China. Então o cara fica perguntando se realmente era ele que se transformou em mulher naquela época. Mas a Mika fica dizendo que não lembra de ter ganhado esse apelido de espadachim branco, que nem ele estava dizendo. Então o garoto pergunta se por acaso ela não quis sair de casa com medo de predadores. E suspirando fundo, a garota fala pra ele parar com essas ideias malucas. A Mika realmente demorou muito para derrotar aquele demônio e achava que depois que derrotasse aquela criatura o seu corpo voltaria ao normal, mas isso não aconteceu. O Jack fica dizendo que talvez é porque esse demônio ele foi aprisionado e não morto. E até segura na mão da sua amiga dizendo que eles precisam ir logo para aquele local para exorcizar o demônio. E ao puxar na mão da Mika, a garota fica com as bochechas coradas. Ah, sei não, essa história aqui tá ficando meio esquisita. O Jack diz que devem derrotar aquele demônio para fazer o corpo dele voltar ao normal. E assim os dois saem voando em direção à cidade do Imperador. O Jack fica dizendo que se eles libertarem aquele demônio do selo e derrotar o seu corpo, provavelmente o Mika vai voltar ao normal. E a garota fica agradecendo, dizendo que com a ajuda do Jack, talvez isso realmente seja possível. Assim, eles acabam chegando até a cidade. E nós vemos que a Mika havia aprisionado aquele demônio em uma espada gigantesca. Tinham diversos cultivadores trabalhando naquela região. E essa cidade acabou se industrializando, utilizando a energia espiritual do demônio para criar artefatos mágicos. O Jack fica procurando aonde que tá esse demônio. Então a Mika fica dizendo que havia selado o demônio debaixo dessa espada. O que? Você selou o bicho lá de baixo? Ele até sente uma energia sombria saindo da espada. E até fala que se ele exorcizar esse demônio, grande parte da cidade pode ser destruída. Só que ele não pensa duas vezes, já decide puxar a espada para poder salvar o seu amigo. Uma mão gigantesca aparece do céu e ao tocar na espada começa a puxá-la para cima. Você vai mesmo libertar esse demônio, ele é muito forte! E ao puxar a espada, uma energia sombria estava lá embaixo. A energia é solta, liberando diversos demônios. A Mika ela fica assustada, perguntando se eles vão dar conta de derrotá-lo. E o pessoal que estava trabalhando lá embaixo, não tinham nada a ver com isso, observa o céu ficando escuro. Eles perceberam que aquela aura fantasmagórica era do demônio do Imperador. E a criatura era tão grande que era basicamente do tamanho da cidade toda. Dando um grito, o demônio pergunta quem foi que havia liberado seu espírito. E ainda fica dizendo que se por acaso for a espadachim branca, ele vai certificar de se vingar dela. Meu Deus, Mika, eu não acredito que você perdeu pra um cara pateta como esse. A garota fica brava, dizendo que ele tem um poder de alterar o Yin e Yang, e que fez isso transformando ele em mulher. E que até mesmo seus pensamentos e o seu coração ficaram femininos. Como se isso tivesse colocado fraquezas nela, galera. Bem machitos, o autor aqui dessa obra. O monstro acaba formando uma garra gigantesca. E o nosso protagonista ele fica chamando a atenção do monstro, falando que a espadachim branco está ali na frente dele. O demônio fica extremamente furioso. E a Mika pergunta o que esse idiota tá aprontando. O monstro fica dizendo que havia encontrado a garota e que iria devorá-la. Então o monstro parte para cima dos dois. Ele até cria uma aparência humanoide, dizendo que irá devorar aquela garota. A mão já estava prestes a acertar o Mika. E a garota utiliza um escudo dizendo que vai dar tudo de si. Nesse momento, o ataque do demônio é parado. Uma grande explosão começa a se formar no céu. E antes que a garra pudesse acertar a garota, o nosso protagonista acabou segurando a mão do monstro. E ainda ficou coçando o nariz, formando aura. O demônio não estava entendendo nada, parecia que esse bicho aí não conhecia o poderoso Jack Boladão. Ele até olha para aquele garoto tentando reconhecer esse poder. Parece que você se esforçou muito para proteger essa garota, mas agora eu vou utilizar toda a minha força. Ou melhor, eu vou usar somente 1/3 do meu poder. Ele começa a soltar muita energia roxa e tenta novamente partir para cima do nosso protagonista. Mas de novo, o Jack segura a mão dele com muita facilidade. Isso estava sendo bem fácil. E a Mika não sabia que o seu amigo era tão poderoso assim. O monstro fica dizendo que vai utilizar 100% do poder. Mas isso estava tão vergonhoso que até mesmo a Mika ficou com vergonha disso. E só de dar um peteleco naquele fantasma, o nosso protagonista havia exorcizado ele. E ainda assopra as cinzas.
Olhando para trás, diz que o Mika deve voltar ao normal. No entanto, nada havia acontecido. Nesse instante, diversas pessoas aparecem ali voando, e os dois ficam chocados. Diversos pretendentes diziam que gostariam de se casar com a espadachim branco, dizendo que ela é muito linda, e todos vão até lá pedir ela em casamento. O Jack diz que a Mika tá ficando muito famosa. No entanto, a garota ela se aproxima e abraça o Jack. Um abraço bem apertado, por sinal. E isso é como se fosse um banho de água fria. O pessoal olha para aquela cena e vê que a linda garota, que era a espadachim branco, estava abraçada com o Jack, o boladão. E até perguntam se ela havia se casado com o Salvador da Terra. O nosso protagonista, ele sussurra no ouvido da garota perguntando o que era isso. Mas então ela acaba dando um beijo no seu rosto. Os caras já começam a querer chorar. Ela diz que agradece o interesse de todos, mas agora ela estava num encontro às cegas com o poderoso Jack Boladão. E por isso eles deveriam desistir dela. O nosso herói ele ajuda no plano e pergunta se por acaso esses caras estão surdos e manda eles irem embora. Assim eles vão correndo de medo, pra não deixar o nosso querido Jack chateado. A garota ela respira fundo. Ah, então quer dizer que nós estamos no encontro às cegas? Você tá bem agarrada no meu braço, por acaso tá querendo ter um filho comigo? Toda tímida, ela acaba disfarçando e diz que só fez isso pra não ficar sendo assediada por aqueles caras. E até admite que agora tá devendo um favor ao Jack. No entanto, o corpo dela não havia voltado ao normal e ele acha que talvez isso fosse definitivo. Assim eles acabam voltando pra casa. No meio do caminho, ele fica tentando descobrir por que ela não voltou ao normal. Talvez esse feitiço fosse permanente. E a garota fica dizendo para não se preocuparem com isso agora e que ela gostaria de voltar para a equipe. Só que o Jack fica dizendo que não vai aceitar ela tão facilmente, já que a garota simplesmente desapareceu sem dar notícias. A Mika dá uma risada, dizendo que ele só tá fingindo que tá bravo. E todo furioso, ele fica dizendo que só vai aceitar a Mika de volta se ela beber 200 copos. É isso mesmo, você vai ter que beber 200 copos de álcool para poder voltar para nossa equipe. Nesse momento, a Mika acaba pedindo desculpa a ele, deixando o cara meio surpreso. Ela fala que não queria ter desaparecido por tanto tempo e que isso foi contra a vontade dela. Nesse momento, o Jack ele acaba ouvindo alguém pedindo socorro e já começa a voar mais rápido. A Mika também percebe que tinha alguém pulando de um precipício. Parecia que um grupo de homens estava cercando uma garota. E quando a cena a aproxima, nós vemos que era exatamente isso. Todo justiceiro, o Jack diz que precisam ajudar aquela moça, já que ela estava cercada por 3 cultivadores. Ela possuía uma venda nos olhos, e nesse momento ela acaba pulando lá de cima. Ela ia cair com tudo em cima das pedras, mas o nosso garotão apareceu para salvar o dia. E até diz pra garota que uma linda moça como ela não deveria fazer isso. Ela dá um sorriso e diz que finalmente o encontrou. Ah, o que? A gente se conhece? Ele leva a garota de volta pro penhasco. E os cultivadores perguntam quem é esse garoto que estava salvando ela. A moça se esconde atrás do Jack e fica provocando aqueles caras. Na sequência, a Mika também aparece. E o careca cabeça de ovo fica xingando enquanto o nosso protagonista tirava sarro dele. A Mika diz que provavelmente esses caras aí que estão provocando não sabem quem ele é. E o cabeça de ovo continuava xingando o nosso protagonista, falando que ele pertencia ao clã Dongfeng. Ele diz que o seu clã é muito poderoso e que ele estava protegendo essa garota sem a permissão do líder do clã. No entanto, um dos caras parece reconhecer o Jack. No entanto, ele ficou encarando ali as vestimentas do nosso protagonista. E como ele estava de chinelo de dedo e bermuda, isso não passava respeito nenhum. Ei chefe, eu tô achando que aquele ali é o Jack, será que não é não? Ah, não sei, ele tá com uma roupa meio estranha. A Mika fica dizendo que eles não sabem exatamente quem ele é, já que o nosso protagonista não tinha uma aparência de botar medo. Nesse momento eles olham pra trás, já que a garota com a venda nos olhos estava dando risada. Ela fica dizendo que o Mika e o Jack são muito engraçados. E garota, tem um grupo aqui, um clã bem poderoso te perseguindo, por acaso você não tá com medo não? Fazendo careta, ela disse que não tem medo deles, já que ela tinha o Jack boladão ao seu lado. Peraí, você não tem medo deles porque você tem certeza que eu vou te proteger, é isso? A garota diz que aqueles caras não terão um dia de sorte e começa a fazer uma contagem regressiva de 10 até 1. A
A Mika fica tentando entender o que essa garota tá querendo dizer com isso. Ela já tava chegando perto do 1, então ela finaliza a contagem. Nesse momento começa a ter um tremor de terra, e os caras eles são rapidamente soterrados. O Jack junto da Mika, eles se viram rapidamente e percebem que aqueles 3 cultivadores acabaram ficando soterrados. É lógico que o nosso herói já começa a gritar, perguntando como que a garota sabia daquilo. Nesse instante eles olham para o lado porque tinha chegado um novo grupo de pessoas. Eram cultivadores ainda mais poderosos. A Mika pergunta se por acaso esse cara é o líder do clã Dongfeng. E parece que o Jack já sabia exatamente quem eram esses caras. O velho, que era o líder do clã, fica dizendo para o Jack devolver aquela garota. Mas a menina fica dizendo que ela não quer voltar com o seu pai. Ah, então você é filha dele? A garota balança a cabeça, concordando. Escuta aqui, ô velho ceboso, ela não quer voltar com você, escutou? No entanto, um dos filhos do velho entra na frente e pergunta como que esse garoto insolente ousa xingar o seu pai. O clima fica bem pesado. E o nosso protagonista fica zoando, dizendo que o clã Dongfeng não tem um bom gosto pra roupas e que são todos cafonas. No entanto, o filho mais velho aí com roupa preta disse que cafona é o nosso protagonista, que ficava vendendo as suas cuecas. O quê? Vendendo as minhas cuecas? De onde você tirou isso? Ele começa a suar frio porque ele lembra que as suas cuecas ficavam sumindo da gaveta. Ele até diz pra Mika soltar ele, pois ele vai lá acertar as contas com a Julia, porque provavelmente ela tava por trás disso. Só que a Mika fica toda emburrada, achando que era ele que tava fazendo esse tipo de coisa sem vergonha. O garotão ele dá uma tossidinha, garantindo que ele não fez isso. E até pede explicações, dizendo que a família Dongfeng é puramente mentirosos. Ele até diz que o filho mais velho aí da família Dongfeng é um completo mentiroso. Percebendo que uma briga e uma guerra iria se formar, o velho já sai correndo com um pergaminho dizendo que aquilo ali era um pedido de desculpas. Não, meu filho, não precisa pedir desculpas não, eu vou acertar com vocês é na porrada. O filho mais velho começa a estralar as mãos, dizendo para o seu pai que ele vai dar uma surra no Jack. Não dando tanta importância para esse cara, o Jack fica dizendo que vai acabar com ele com um simples tapa. E já começa a armar ali o seu golpe. E então ele utiliza uma magia de propulsão. Essa magia vai diretamente naquele cara. O seu pai, que é aquele velho, e o outro cara tentam fugir. No entanto, o maluco é arrastado pra cima do Jack. No entanto, o cara ele acaba utilizando um jutsu. Essa era a técnica das 5 montanhas sagradas, a arte imortal. O velho já fica achando que seu filho vai morrer. Isso porque mesmo que o clã Dongfeng fosse extremamente poderosos, eles não dariam conta de lutar contra o Jack. E por incrível que pareça, esse cara aí tava conseguindo resistir à pressão gravitacional do nosso protagonista. Parece que você aumentou seu poder com esse jutsu, mas sinto lhe dizer que isso não será o suficiente. O maluco é arrastado como se fosse um buraco negro. Ele sente que não tem nada que ele possa fazer para impedir esse ataque, então a sua roupa começa a se rasgar. E quando se rasga, nós vemos que aquele cara na verdade era uma garota. E nesse momento ela percebeu que a sua roupa foi rasgada e seu disfarce foi por água abaixo. E agora já era tarde demais, ela estava indo em direção ao Jack. E ela vai com tudo. Até que o nosso protagonista acaba segurando naquela região. No entanto, ele não percebeu no que ele estava tocando e a Mika ficou toda sem graça. Ei Jack, olhe pra frente. Ela até aponta para o local onde ele deveria olhar. E quando ele bate os olhos, ele não estava entendendo nada. Que estranho, esse homem aqui é meio esquisito. Será que é homem mesmo? Porque tá bem macio. A Mika fica sentindo vergonha porque o seu amigo é muito tapado. E enquanto isso, a garota percebeu que o seu disfarce foi por água abaixo. Essa é mais uma daquelas obras que dá vergonha de narrar, galera. A garota fica extremamente brava, dizendo que somente o seu marido poderia fazer aquilo. E tenta acertar diversos golpes, mas o Jack desvia de todos. Ele até fala que aquele corpo tá muito diferente do convencional. Eu aposto que o cara só tá dando um de tapado pra tirar uma casquinha, galera. Então ele acabou olhando pra cima e viu as sobrancelhas falsas da garota saindo, já que ela tava até chorando por causa da humilhação. E furiosa, ela perguntou como ele ousou tocar. Só que ele acabou soltando e jogou uma rajada de vento. Isso fez com que a garota voasse pra longe. Esse era um disfarce que ela teve escondendo por muito tempo. E como ninguém poderia saber que ela era uma mulher, a garota acaba utilizando o fogo celestial pra acabar com todos eles. Assim ela joga o feitiço pra cima do Jack. E não era só um feitiço não, galera, eram vários.
O pai da garota fica dizendo pra ela parar com isso, pois vai destruir toda a cidade. Até os caras ali da seita de cultivo ficam chorando, pedindo para ela não destruí-los. E agora já virou apelação, galera. Ela começou a utilizar aquele meteoro do Madara. E assim diversos meteoros gigantescos começaram a cair. A Mika, ela ficou bem preocupada. E como nosso protagonista faz piada de tudo, ele ficou dizendo que aquilo não passava de uma chuvinha de granizo. A Mika, ela deu uma respirada bem funda e decidiu ajudar utilizando a evolução da luz divina. Era um cultivo de refinamento. E assim ela começou a unir a terra e a água para criar uma espada gigantesca. E assim essa espada foi forjada. Utilizando aquele braço gigante de Susanoo, o nosso prota segura aquela espada gigante e até se prepara para movimentá-la. O cara mete um Susanoo de chinela havaiana, galera. O maluco aqui merece o respeito. E com essa técnica ele acaba cortando esse asteroide. E o negócio é partido ao meio. Na sequência ele começa a cortar todos os outros. E faz isso criando diversas explosões. A garota que tinha uma venda no olho fica achando isso muito emocionante. Na sequência, ele acaba rendendo a garota. Ela se chamava Yuna e percebeu que não era páreo para o querido Jack. Ele ainda ficou dizendo que não se importa se ela é homem ou mulher e que não vai falar nada pra ninguém. Só que ela tava sentindo que toda a sua honra foi quebrada. Tá bom, garota, desculpa pelo que eu fiz, pode dar um peteleco aqui em mim pra descontar. Ao ouvir isso, ela fica toda envergonhada. E é claro que ela ficou com as bochechas coradas, já que ela não queria descontar no garoto. Ela simplesmente virou o rosto e saiu voando pra bem longe. O nosso herói, ele se virou pro velho e perguntou se ele ainda queria lutar. Isso porque eles já se enfrentaram diversas vezes nessa guerra de 10 anos. Só que o velho, ele fica dizendo que não quer lutar. E acabou descendo até lá embaixo. Ele parecia que ia falar algo super amedrontador. No entanto, ele ficou todo calminho, dizendo pro nosso protagonista não levar a sério essa batalha que ele teve com sua filha. O cara tava se humilhando ali pra obter o perdão. Só que o nosso herói não dá muita importância e fala pra esse velho ceboso sair logo dali. O mestre Dongfeng percebeu que o Jack não tinha levado isso em consideração. E por isso agradeceu, dizendo que somente quer levar a sua filha embora. Então ele se vira pra garota que tinha uma venda no rosto e pergunta se por acaso ela já era adulta. E a garota disse que sim. E você quer ir junto deles? Não, eu não quero. Então, velho, a sua filha não quer ir embora junto de você não, então ela vai ficar comigo. Só que o velho parecia que ele queria de qualquer forma levar essa garota junto. Ele ficou dizendo que isso viola o acordo de não interferência em assuntos de grandes famílias. E até fala que o garoto ele tá infringindo essa regra. Quem disse que essas regras foram feitas pra mim? Regras foram feitas pra pessoas como vocês. E ele diz isso emanando muita aura. Eu sou apenas o responsável por causar problemas e você é responsável por ser obediente. O velho ele sente um arrepio na espinha e começa a se tremer todo. O nosso herói estava dizendo que a Julia ela era a supervisora dessas regras e a garota até dá um espirro. Enquanto trabalhava, ela dizia que parecia que alguém estava mencionando o nome dela. De volta ali naquele enfrentamento, o nosso herói dá bastante medo nesses outros caras. E o velho fica dizendo que sente muito, ele não gostaria de ofender o Jack e muito menos a Julia, que era sua funcionária, quem criava as regras. E assim ele acaba despedindo da sua filha, dizendo que desejaria que ela o visitasse. Os caras que estavam presos no chão, eles ficam pedindo para o mestre da seita levarem ele embora. E o nosso herói fica dizendo para eles sumirem também. E assim ele acaba explodindo aquele penhasco. O cara só mexeu a mão e explodiu todo aquele lugar, galera. Agora, eis a questão. Será que o Jack é mais forte do que o Goku e o Saitama? Eu deixo essa discussão pra vocês. Ele se vira meio curioso pra aquela garota e pergunta por que a irmã dela fica fingindo que é homem e por que o pai da garota tá tão interessado assim nela. Com uma carinha fofa, ela se apresenta dizendo que se chama Sasha e diz que ela tem o poder de alterar o futuro. Alterar o futuro? Fica perguntando os dois. Ela diz que pode ver o futuro e o passado e alterar eles. Quando ouvem isso, eles não acreditam e ficam embasbacados. É sério isso? A garota dá uma risada, dizendo que já viu essa expressão deles diversas vezes, mas toda vez ela dá risada porque acha engraçado. Como já era de se esperar, o nosso protagonista fica passando a mão na frente da cara dela e pergunta se por acaso ela não tá enxergando. Ela diz que não consegue ver com esses olhos, no entanto ela consegue enxergar
muito além do que os humanos normais veem. Isso porque ela tinha a visão do reino celestial divino. Ao ouvir isso, nosso protagonista diz que esse poder é extremamente raro e existe somente 3 pessoas no mundo todo. A garota diz que essas outras pessoas não são onipresentes, que nem ela. Ou seja, pessoal, ela pode ver tudo em todo lugar a todo instante. Ela diz que o seu poder é de transfiguração mundial. Só que o Jack junto da Mika não entendem muito bem o que ela tá querendo dizer. E até perguntam se por acaso eles não são inteligentes o suficiente para entender esse poder da garota. Tá bom, Sasha, mas só me responda, você enxerga ou não? Ele até pergunta se ela consegue modificar tudo o que acontece no mundo. Balançando o dedo, ela diz que o seu poder não funciona muito bem assim. Ela muda as coisas através do efeito borboleta. Pequenas alterações mudam completamente o destino do mundo. Ela até falou que já influenciou em muitas batalhas que aconteceram nessa guerra dos 10 anos. E diz que ela mexe somente em algumas coisinhas para alterar completamente o futuro. O nosso garotão ele fica ali sem entender nada e pergunta se foi ela quem havia escolhido ele para ser o salvador, alterando o futuro dele. A garota disse que sim, que ajudou ele diversas vezes, principalmente na batalha contra a Lara. Então eu só consegui ganhar dela por causa da sua ajuda, que pena. Ela disse que é mais ou menos isso. Ela interferiu quando ele ficou envenenado e quase morreu. Nessa época, a Mika ela foi até o grande ancião pedindo para que ele curasse o seu amigo Jack. Naquela ocasião, a garota disse que ele foi rendido pelos seus familiares do clã. No entanto, o Mika ele ficou implorando, dizendo que o seu irmão ele foi envenenado pela Lara de um outro clã. E por conta disso, a Sasha conseguiu influenciar para que o seu pai ajudasse o garoto. O nosso herói não sabia que a Mika tinha feito tudo isso por ele, colocado a própria vida em jogo para conseguir um médico que curasse o seu envenenamento. Ele até pergunta por que a sua amiga não disse isso pra ele. E ela ficou toda tímida, sem saber o que dizer. Nesse momento ela ficou surpresa, já que o nosso herói estava abraçando ela bem forte. Ainda ficou dizendo que a sua amiga era uma boba por não ter falado isso logo. Se não fosse pelo pedido dela, ele teria morrido envenenado. No fundo, a Sasha fica dizendo que esse amor deles é muito fofo. Só que o cara realmente estava emocionado, galera. Mas como já era de se esperar, ele era um sem vergonha e começou a ter uma hemorragia nasal. A Sasha até gritou, dizendo pra ele tirar logo a mão dali. E ainda deu um soco no queixo dele, mandando o garoto pra longe. A Sasha fica toda animada, dizendo que já viu essa cena diversas vezes. E a Mika pede desculpas por ter batido no garoto na frente dela. Ao voltar, o Jack pergunta se o poder da Sasha era basicamente de uma roteirista de mangá. Ela disse que sim, e até fala que teve uma versão onde ele não conseguiu salvar a Julia e a Mika de uma batalha contra um demônio. Também teve uma versão que o Jack ele acabou morrendo nos braços do Mika. Só que nessa versão aí da história, um demônio acabaria com todos os humanos. E ela conta toda orgulhosa que ela modificou essa linha do tempo para que isso não acontecesse. Espera aí, Mika, eu sou tão importante assim pra você que você ficou chorando, carregando eu no colo? A garota ela fica toda brava, dizendo pra ele não ficar fantasiando coisas que nunca aconteceram. Na sequência, o Jack pergunta se a Sasha sabe com quem ele vai se casar no futuro. E ao ouvir isso, a Mika ela fica toda curiosa e também preocupada, dando a entender que ela gosta dele, galera. A Sasha fica fazendo mistério pra revelar essa história. Fala logo, garota, com quem ele vai se casar? Ela diz pausadamente que a sua futura esposa era... Ela não fala logo e o nosso protagonista fica ali morrendo de curiosidade. No entanto, ela revela que não sabe a verdade. O que? Você não sabe de tudo? Ela diz que se ela ficar tentando acessar muitas informações, o seu cérebro explodiria. Então ela não fica tentando saber tudo ao mesmo tempo. Caso contrário, ela sofreria muitos danos. O nosso herói parece que ele havia acreditado nessa historinha dela. Então tocou na testa da garota e acabou realizando um feitiço que dava um pouco mais de energia de cultivo para ela. Ele diz que isso é para prevenir o seu cérebro para que ele não explodisse. Na sequência, eles se despedem da Sasha, dizendo que os dois têm muitas coisas para fazer. No entanto, a garota acaba segurando o braço dele e diz que gostaria de ir junto deles. Isso porque ela gostaria de viver junto com o Jack. Só que o nosso protagonista fica dizendo que ele não vai levar ela, já que ele tem muitas garotas lá para poder ficar cuidando. A Sasha fica provocando, perguntando se por acaso ele quer ficar a sós com a Mika para poder tirar proveito.
A garota fica no fundo dando risada. Escuta aqui, Sasha, você não pode ficar me envergonhando na frente dos outros não. Na verdade eu não posso te levar junto porque eu já tô cuidando de outras pessoas que estão me dando muito trabalho. Só que a Sasha, ela fica dizendo que ele vai mudar de ideia e vai buscá-la dentro de 10 segundos. Ele faz uma careta dizendo que não acredita nela, e assim acaba indo embora. E ele parte numa explosão bem rápido, e a Sasha continua lá contando. E quando ela finaliza, ele retorna. Dando uma risada, ela diz que sabe de tudo. E o Jack ele fica emburrado, e até pergunta como que ela fez a Julia fazer ele voltar aí pra buscá-la. Erguendo o dedo, a Sasha diz que é porque ela mexeu uns pauzinhos para que a Julia fizesse ele voltar. Então o cara acaba admitindo, dizendo que não tem como lutar contra ela. Assim ele estende a mão dizendo para ela segurar bem firme. Só que ela fica dizendo que gostaria de montar nele como se fosse um cavalinho. Escuta aqui, garoto, eu já salvei a sua vida, por que você quer ficar me humilhando? E como sempre, ela consegue o que quer. E assim eles começam a voar com a garota em cima dele, fazendo a Mika ficar rindo lá no fundo. A garota fica dizendo pra ele voar mais rápido e ele diz que ela vai sair voando das costas dele. Não vou não, pode voar que eu vou segurar bem firme. Ele pergunta como que ela conhece tanto assim ele. E a garota diz que ficou vendo ele junto dos seus amigos desde o ensino médio. E desejava ter uma amizade com eles porque todos ali se davam muito bem. Ela acompanhou eles durante as batalhas dos 10 anos. E também no momento de descontração que eles tinham quando chegavam em casa. Ela mencionou que acompanhou os três durante toda a jornada, e que lá do seu quarto, que mais parecia uma prisão, ela ficava assistindo tudo. Por isso ela sempre desejou ter eles como amigos. A Mika pergunta se a Sasha ficou trancada no quarto esse tempo todo. Ela diz que sim, mas não foi infeliz porque ela ficou assistindo eles esse tempo todo. Assim ela ordena com que o Jack voe mais rápido. Ativando seu poder, ele começa a viajar ainda mais rápido e começa a criar uns feixes de luz. A Sasha ela fica encantada com essa magia de cores. E ele fica fazendo gracinha, voando em formatos diferentes. A Mika até fica dizendo que seu amigo é muito bobo e gosta de agradar as pessoas. A cena muda para o escritório. Ele estava conversando com a Julia e até pergunta por que ela fez com que ele trouxesse a Sasha junto. E aponta o dedo pra garota que estava ali atrás. Toda calma, a Julia acaba tirando os óculos. E olhando ali pra Sasha, ela fica dizendo que era pra trazer ela porque ele tinha um encontro às cegas marcado. Um encontro às cegas com a Sasha? Ela havia recebido um pedido de casamento formal da família Dongfeng. E quando pega aquele documento, ele começa a ler. E percebe que tinha um selo oficial da família. Você tem certeza que a sua família quer que eu case com você? Fazendo gracinha, ela disse que sim, e seria bom porque o poder dos dois é muito apelão. O pai da garota gostava muito do poder dela porque graças a ela eles conseguiram muitas riquezas. E o poder da garota era tão apelão, galera, que ela podia ficar espiando qualquer pessoa. E ela conseguiu fazer o seu pai mandar esse convite por meio de chantagem. Eu nem conto aqui pra vocês o que ela fez. Só que o plano dela foi tão genial que fez com que a Julia dissesse que a garota era um gênio. Ei Sasha, você tem certeza que quer se casar com esse desleixado do Jack? Tá bom, para de me ofender. Eu nem sou tão ruim assim, já que eu batalhei e salvei toda a Terra. Ele ainda conta que ele não era tão poderoso assim no passado, já que ele nem tinha poder. Mas ainda assim, ele sempre foi um ótimo amigo pra Julia. Ele salvou ela tanto no ensino médio como nas enrascadas das guerras. Ele ainda fica fazendo careta, dizendo que ele até mesmo chupou o veneno de uma cobra que havia picado ela. Tá bom, Jack, mas não precisa ficar lembrando disso. Então eles começam a brigar com o Jack, falando que foi ela que começou as provocações. No meio da briga, a Sasha fica dizendo que os dois formam um belo casal. Só que os amigos eles ficam dizendo que isso nem nos sonhos. Por que vocês não param de brigar e se casam logo de uma vez? Ah, o quê? O que você tá querendo dizer com isso? E eu me casar com essa chata boba? Nesse momento, a Julia ela acaba se virando toda tímida e o nosso protagonista fica dando uma tossidinha. Segundo a Julia, ela havia prometido para os pais do Jack que ela cuidaria dele. E o nosso herói fica dizendo que ele não ia se casar com uma garota que fica resmungando o dia todo. Mas dando uma risada, a Sasha diz que eles formam um casal perfeito. É, eu também acho. Ela se lembra que tinha outra coisa importante pra falar pros dois, e isso acabou deixando eles curiosos. Então ela revela que num futuro bem próximo, o Jack vai explodir a Terra. Ele faria isso por meio de um poder sombrio, e nas suas visões ela viu perfeitamente o Jack explodindo todo o planeta, e faria isso utilizando os próprios punhos. O nosso garotão ele fica imaginando a cena. Você tem certeza que eu mesmo vou fazer isso? No entanto, as suas memórias dessa visão estão um pouco confusas e ela não sabia se seria
daqui a alguns anos ou daqui a bastante tempo. A Julia fica toda brava, perguntando por que ele vai destruir a Terra. Como assim, minha filha? Eu nem sei que eu vou fazer isso. E esse era o real motivo dela se aproximar deles, já que queria ajudar nesse problema. Como ela havia se aproximado dos dois e confiava neles, sabia que poderia contar sobre essa visão. O Jack acaba tocando na cabeça da garota e diz que com certeza ele não vai deixar que esse futuro aconteça. No entanto, a Julia ela ficou preocupada. Por enquanto, a preocupação maior será ajudar a garota a ter essa visão novamente. E ela fica toda contente por eles deixarem ela ficar junto deles. Só que a Julia fala que tem muitas pessoas para ela ficar cuidando e por isso a garota vai ter que colaborar. Como o dia foi muito cansativo, o Jack fica chamando a Julia pra ir comer um churrasco junto deles. Só que a garota ela fica toda emburrada, dizendo que ela tem muito trabalho a fazer e que não tem tempo pra isso. Só que ele estrala os dedos, dizendo que ela não precisa trabalhar tanto assim, que vai ajudá-la. Às vezes você precisa descansar também, Julia, não é só ficar trabalhando não. Espera aí, Jack, o que você tá tentando fazer? Ele coloca a mão em cima da cabeça dela e utiliza uma habilidade divina. Ele basicamente estava dando mais energia pra garota, e até mesmo seus olhos começaram a brilhar. Parecia até mesmo que ela tinha entrado em outra dimensão, e por um instante ela ficou brava, respirando bem fundo. Mas então ela abriu os olhos e nós vemos que estava brilhando de novo. Ele havia utilizado muitos poderes nela somente para recuperar suas energias, e ela ficou brava. Eu só recuperei as suas energias para você fazer mais clones para ficarem trabalhando enquanto você vai lá comer churrasco com a gente. Como ele havia se esforçado, ela disse que estava tudo bem e acaba utilizando seus clones. Dessa forma, os clones da Julia começam a fazer todo o trabalho. E ele comenta com a Sasha que o poder da sua amiga é muito interessante. Mais tarde o trabalho já estava feito e a Mika começa a dar boas-vindas a eles. O cara pode simplesmente abrir um portal interdimensional, mas ele escolhe ficar voando pelo céu. Ele acaba pousando na ilha. E a Sasha estava toda empolgada, dizendo que está sentindo muita fome. Vocês trouxeram comida, né? Jack, eu disse que era para você passar no mercado e trazer as carnes. A Julia percebeu que foi convidada para um churrasco que não tinha carne e muito menos carvão. Dando uma risada, ele disse que isso é muito fácil de resolver. Ele vai até a beira do penhasco, começa a utilizar uma magia de cultivo e joga essa magia em direção ao mar. No mesmo instante, diversos redemoinhos começam a se formar e o cara simplesmente começou a abrir o mar e de lá surgiram diversos frutos marinhos. A Sasha ficou encantada, dizendo que isso era muito bonito. Dando uma risada sem graça, a Mika fica dizendo que o Jack ele é muito exagerado. No entanto, ela também iria ajudar e assim utiliza o método imortal de controle da espada. Diversos elementos do fundo do mar começam a se formar e assim criam diversos espetos de ferro. E ela utiliza isso para fincar nos frutos do mar. Os caras simplesmente resolvem qualquer problema utilizando o cultivo. Assim, o seu churrasco já estava preparado. E a Sasha fica toda empolgada, dizendo que essa magia deles são muito bonitas. Qual foi, Julia? Ajuda a gente também, pega lá alguns vegetais e uma cervejinha. Dando um suspiro, ela diz que seu amigo parece uma criança. E então ela utiliza a manifestação divina e começa a recolher alguns itens que estavam na cozinha, utilizando levitação. E graças ao poder dela, ela conseguiu plantar esses alimentos e fazer eles crescerem e ao mesmo tempo colher. Essa daqui é bolada também. Na sequência, ela pegou um tronco bem grande e de lá fez surgir diversos cogumelos. Ela utilizou aquele tronco para fazer um caldeirão bem grande e após jogar todos os ingredientes, ela acabou criando uma cerveja. A Sasha não sabia que tinha esse tipo de poderes, já que ela nunca tinha visto. Na sequência, o garotão ele estrala os dedos e diversas cadeiras surgem e assim o churrasco estava feito. Ele percebeu que essa ideia de encontros às cegas não era tão ruim assim e dessa forma todos começaram a se divertir. Assim nós chegamos no final da primeira parte, galera. Se você estiver gostando, já deixa um comentário aí pro YouTube, indica o nosso vídeo para mais pessoas. Comentem aí, cultivador dos encontros. Se nós batermos a meta, eu trago logo a continuação para vocês. Eu vou deixar também de indicação 2 vídeos aqui no card que eu tenho certeza que você vai gostar. São vídeos muito bons, mas o YouTube não indicou para muita gente. Então assiste lá, eu vou ficar te esperando. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!